Você acredita na leitura de cartas? Acredita que um espírito pode se comunicar através de uma pessoa para nos avisar sobre alguma coisa ou nos alertar? Depende muito, senhora. Tanto as cartas quanto os outros instrumentos de adivinhação são apenas símbolos. Na verdade, sempre haverá um espírito intuindo a comunicação do médium. Se o espírito for elevado, a comunicação também será. Se o médium for sério, o alerta pode ser dado sim. Renata ficou recordando as palavras de Mayra e o gesto que ela fez de devolver o dinheiro. Seria mesmo uma trapaceira aquela mulher? Pensou. Giovanna levantou-se e apanhou a bandeja. Posso ir, dona Renata? Vou verificar como está o andamento do jantar. Pode. Muito obrigada pela conversa. Não se sinta envergonhada de sua religião. Cada um segue o caminho que bem entender na vida. Renata subiu para tomar banho. Estava indecisa entre contar a Vanessa sobre o encontro com Mayra. Não queria alimentar a mente fértil e crédula da filha com tolices. Podem existir pessoas sérias, mas aquela mulher certamente investigou sobre minha vida, afirmava em voz alta enquanto abria a ducha. Renata penteava os cabelos quando ouviu uma batida leve na porta e a voz da filha. Posso entrar, mãe? Vanessa perguntou abrindo a porta com cuidado. Renata riu. Educar a filha para que ela respeitasse sempre a privacidade de todos. Ela própria jamais entrava no quarto de Vanessa sem fazer a mesma pergunta. Claro que pode. Já terminei meu banho. Vanessa entrou e abraçou-a com carinho. E então, mãe? Foi até a casa de Mayra? Fui sim. Como foi? O que a senhora achou? Renata ia adiar a conversa. Por enquanto, a única coisa que acho é que estou com fome. Seu pai tem um jantar de negócios hoje, e nós duas vamos descer agora para saber se as novas cozinheiras são mesmo boas como Giovanna afirmou. Novas cozinheiras? E as outras duas? A senhora as despediu. Renata deu o braço à filha e abriu a porta do quarto. Vanessa, as pessoas precisam de férias, sabia? Giovanna contratou essas meninas para um trabalho temporário, enquanto as outras duas tiram férias merecidas. Caso se adaptem bem ao serviço, vou contratá-las para se revezarem. Elas se cansam tanto quanto nós ou até mais. Manter uma casa como esta em ordem não é muito fácil, querida. Agora vamos. Estou faminta e curiosa para experimentar novos temperos. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 21. Marília saltou do táxi a poucos metros da casa de Mayra. Usava uma peruca com cabelos vermelhos e óculos escuros. À frente da casa da cartomante, leu o cartaz e ironizou em voz alta. Quero ver se você consegue prever o próprio futuro agora. Tocou a campainha, foi recebida pela ajudante de Mayra e implorou aos prantos. Sei que não tenho hora marcada, mas preciso de ajuda. Por favor, fale com Madame Mayra para me atender. Posso pagar bem. Mayra chegou à janela quando ouviu o choro de Marília. Qual é seu nome, senhora? Maria de Lourdes. Por favor, me atenda. É um caso urgente. Não posso atender ninguém hoje, senhora. As cartas me mostraram um mau presságio. Não posso abri-las de jeito nenhum. Marília empurrou os óculos contra o rosto com raiva. Pode pelo menos conversar comigo? Preciso de seus conselhos. Não precisa jogar. Quero apenas seu aconselhamento. Pago pelo seu conselho,
por favor. Mayra permaneceu alguns instantes em dúvida, mas se lembrou das contas que já estavam vencidas. Precisava do dinheiro, e a clientela andava escassa. Entre. Vamos conversar, e vejo o que posso fazer. Marília olhou para a assistente de Mayra e pediu num tom choroso. Estou muito enjoada. A senhora tem água tônica? Não, mas posso trazer um copo d'água. Água nem pensar. Tome, estendeu a mão entregando 3 notas de R$ 10 à mulher. Compre a água tônica e fique com o troco. A mulher apanhou as notas e olhou para Mayra, buscando autorização para sair. Vá comprar o que ela pediu. Não vou precisar de você agora. Assim que a ajudante saiu, Mayra apontou a poltrona para Marília. Sente-se aqui. Ela vai demorar um pouco. O bar fica um pouco distante daqui. Meu quarto de jogo não será aberto hoje, mas podemos conversar. Qual é mesmo seu nome? Maria de Lourdes. E qual é seu problema, Dona Maria de Lourdes? A senhora. Mayra olhou com espanto para Marília, que permanecia de pé. Eu? Como posso ser um problema em sua vida se não a conheço? Marília abriu a bolsa, tirou algumas notas da carteira e lançou-as sobre a poltrona. Mayra recolheu as notas, advertindo-a. Não se trata dinheiro dessa forma, senhora. Marília gargalhou. Quando o dinheiro não vai servir para ninguém, deve ser tratado dessa forma, sim. Puxou uma faca pontiaguda da bolsa e desferiu um golpe fatal no pescoço de Mayra, que levou as mãos à garganta numa tentativa inútil de manter-se viva. Marília esperou a morte abater-se sobre a cartomante, tirou da bolsa um pano, limpou a faca e guardou-a. Agora você não vai mais ler a sorte para ninguém, querida. Nem a sua você conseguiu ler, repetiu diversas vezes aproximando-se do rosto inerte de Mayra. Fechando a bolsa, saiu sem ser vista. Andou alguns metros até a estrada principal e entrou no primeiro ônibus que parou no ponto. Precisava sair dali para pegar um táxi. Abriu a bolsa com cautela para pagar a passagem à trocadora do ônibus. Quanto custa andar nesta coisa imunda? A trocadora apontou para uma placa onde estava escrito o valor, e Marília entregou o dinheiro a ela. Sua mão está suja de sangue. Está machucada? Perguntou a mulher. Marília respondeu, limpando a mão na calça jeans que usava. A manicure tirou um belo bife de minhas unhas, querida. Deve ter respingado. Marília sentou-se num banco próximo à porta traseira do ônibus. Recostou-se na janela e respirou profundamente pensando. Marília, minha querida. Como você é inteligente. Que orgulho sinto de você, sua danada. Mais à frente, gritou para o motorista, chamando a atenção de outros passageiros. Para no próximo ponto, meu amado. Minha viagem nessa lata velha fedida termina aqui. Saltou do ônibus e avistou um valão à esquerda da rua. Caminhou lentamente até a beira do canal, tapando as narinas com os dedos. Que lugarzinho fedorento, Marília. Tirou a faca da bolsa e jogou na água, que se misturava com esgoto. Que serviço bem feito, Marília. Você merece uma estrelinha por isso. Atravessou a rua e fez sinal para um táxi. Para o motorista, deu o endereço de um bairro do subúrbio. Não queria correr o risco de ser identificada por ninguém. Quando chegasse ao destino traçado, se livraria da peruca e dos óculos e pegaria outro táxi até sua casa. Na delegacia, Mirtes aguardava ao lado do neto. Nas mãos, trazia o envelope que havia encontrado no armário de Marília. O inspetor de polícia sinalizou para que ela entrasse. O que aconteceu, senhora? Assalto. Mirtes olhou para o neto, e ele balançou a cabeça pedindo que ela continuasse.
Não, doutor. Não fui assaltada. Violência doméstica então? Também não. Bom, nesse caso, prefiro parar de adivinhar e pedir que a senhora fale. O que a trouxe até aqui? Um crime, doutor. Um crime que aconteceu há muitos anos numa cidade chamada Monte Santo, na Bahia. Mirtes contou tudo o que sabia e entregou o envelope ao inspetor. O que devo fazer, senhor? O homem coçou a cabeça olhando um pouco incrédulo para as fotos. Isso não é uma vingança contra sua patroa, é? O neto de Mirtes indignou-se. Senhor inspetor, minha avó não precisa se vingar de ninguém. Queremos esclarecer um crime que aconteceu no passado e fazer com que a responsável pague por isso. Se o senhor não percebeu, minha avó relatou alguns abusos que vem sofrendo, além das ameaças feitas a outras pessoas por Dona Marília. Inclusive com relação a uma senhora que atende como cartomante. Isso tem de ser apurado. Se sua avó se sentir ameaçada, rapaz, ela precisa se afastar do emprego. E não podemos reabrir o caso por aqui, já que o crime ocorreu em outro estado. Se vocês querem levar isso adiante, precisam ir até a cidade de Monte Santo. Lá, eles poderão reabrir o caso. Aqui em São Paulo não há possibilidade de fazermos isso. Mirtes levantou-se da cadeira e estendeu a mão para o inspetor, agradecendo. Muito obrigada, senhor. Irei até Monte Santo. O neto de Mirtes estacionou o carro à frente da casa de Marília e voltou-se para a avó. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Mirtes encarou-o com seriedade. Quero. Espere aqui. Vou lá dentro separar algumas roupas e deixar um bilhete para o Flavinho. Depois, você me leva direto para a rodoviária. Pegarei o primeiro ônibus para a Bahia. Chegando lá, eu dou o meu jeito. Pelo menos estarei mais segura que aqui. Mirtes escreveu um bilhete para Flávio, alegando que iria fazer uma viagem para visitar um parente doente, mas que retornaria em breve. Colocou as roupas em uma mala e saiu apressada. Não queria encontrar Marília e Hamilton e nem cruzar com Flávio. Na rodoviária, despediu-se do neto. Fique tranquilo. Darei notícias e lá estarei mais segura do que aqui. Quando tudo estiver esclarecido e Dona Marília estiver presa, eu volto para cuidar de Flávio. Ele vai precisar de mim. Marília entrou gritando por Mirtes. Mirtes. Venha aqui, sua velha gagá. Andou até a cozinha e entrou, esbravejando. Miserável, venha até aqui. Não finja que não está me ouvindo. Como Mirtes não respondeu, Marília acabou desistindo. Abriu a geladeira e apanhou um pote de geleia e sentou-se à mesa. A velha doida deve ter ido fazer compras. Essa geladeira está mais vazia que meu estômago. Marília esvaziou o pote de geleia em segundos, lambuzando-se toda e falando sem parar. Estou muito orgulhosa mesmo de você, Marília. A cartomante defunta vai ler a sorte no inferno agora. Vai ler a sorte do diabo, riu muito ao dizer aquilo. Hamilton entrou e ouviu a gargalhada da mulher. Havia-lhe comprado um delicado cordão de ouro pensando em acalmá-la. Apanhou a embalagem aveludada na pasta e aproximou-se da cozinha. Paralisou-se diante da cena e do monólogo estabelecido pela mulher. Agora, veja só, Marília, aquela tal de Mayra não sabia nem usar um blush e um batom de maneira correta. Parecia mais uma palhaça com a cara toda borrada. Morreu por isso. Onde já se viu uma mulher não saber se maquiar de forma adequada? Hamilton resolveu intervir. Marília, espero que isso seja uma brincadeira de mau gosto. Que brincadeira, homem de Deus? O que você está falando? Estou conversando com a sensacional Marília.
Sou fã dela, meu querido. O que você fez? Marília largou a colher suja de geleia sobre a mesa e contraiu o rosto, voltando-se para Milton. Fiz o que você não iria conseguir fazer, seu idiota. Matei a cartomante num golpe só. Não quero pedras mal maquiadas em meu caminho. Estarrecido, a Milton custou acreditar no que a mulher revelava. Me diga que isso é uma brincadeira. Você não seria capaz de fazer isso. Marília afastou-se da mesa, empurrando a cadeira para trás. Limpou as mãos sujas na roupa e olhou para Milton. Você acha mesmo que eu não seria capaz disso? Hamilton sentiu as pernas bambearem. Convivia com Marília há muitos anos e se tornara cúmplice dela por obra do acaso e da covardia dele de encarar a vida. Lembrou-se do assassinato de Maria do Amparo e José, da maneira como ela conduziu o casamento com Pedro, da mentira sustentada por tantos anos, das crises de cólera, das inúmeras armações contra os amigos, do golpe em Renata. Naquele momento, se deu conta do quanto havia feito mal a si próprio e a Marília. Amava, mas não aceitaria se tornar, mais uma vez, cúmplice de um assassinato. Sentiu-se invadido pela certeza de que Marília havia conseguido se transformar em um monstro. Ante o olhar assustado de Hamilton, Marília soltou os cabelos presos, como de costume, em um coque e acariciou o rosto do companheiro. Não fique me olhando com essa cara, amor. Faço tudo isso para o nosso bem. O que você tem aí na sua mão? Hamilton guardou a caixinha com o cordão no bolso da calça. Estava perdido e sem saber o que fazer. A mulher havia ido longe demais. Nada, Marília. Apenas uma pequena caixa para guardar um cordão. Só isso. Pensei que fosse um presente para mim. Hamilton respirou fundo. A frieza da companheira causava-lhe enjoo. Como você fez isso? Alguém viu você? Marília recostou-se na lateral da porta e sorriu antes de detalhar a maneira como assassinara a Mayra. Depois, tentou envolver Hamilton num abraço, que ele rejeitou com raiva. Como é que você consegue matar alguém tão friamente e ainda achar isso bonito, criatura? Você só pode estar louca. Não há outra explicação para isso. Vão descobrir você. Como irão chegar até mim, meu caro? Me diga. Como a polícia vai descobrir? Já não contei o que fiz? Sou inteligente demais para deixar pistas. A prova disso é Renata. Nem com todo o dinheiro do mundo ela conseguiu descobrir algo a respeito da irmã. Hoje é minha amiga, e Flávio namora a própria prima. Meus crimes são perfeitos, e eu sou o máximo. Suba, Marília, suba, apontava Milton para a direção da escada. Está gritando por quê? Vou subir porque preciso tomar um banho e descansar um pouco. Andei num ônibus que cheirava tão mal quanto a velha Kombi de Monte Santo. Só por essa razão, vou subir, querido. Aprenda uma coisa. Você é um perdedor. Fiz isso por nós dois e por Flavinho. Hamilton serviu-se de uma dose de uísque e acendeu um cigarro. Sentado na varanda, relembrou as cenas de uma aparente felicidade experimentada no passado. Marília sempre fora bastante geniosa, e o crime cometido em Monte Santo era, para ele, imperdoável. Porém, a convivência naquela bela casa e o amor por Flávio fizeram com que ele esquecesse o pretérito. À época, julgou não ter saída. Além da paixão por Marília, não poderia enfrentar a polícia com medo de ser preso. Ao entrar no carro de Rodolfo, naquela madrugada de tempestade, achou que deixara para trás de forma definitiva o passado. O encontro entre Renata e Marília, entretanto, fez com que esse passado viesse à tona. Arrependia-se de forma amarga por ter se submetido às vontades da companheira.
por ganância e pela certeza da impunidade, acatou e pôs em prática o plano para roubar dinheiro de Renata. Achou que, com o dinheiro conseguido, a mulher iria se acalmar e eles poderiam voltar a levar uma vida tranquila. A revelação de Marília terminou com essa possibilidade. Hamilton ficou por horas remoendo aqueles pensamentos e calculando meios para sair daquela situação sem correr riscos. Deixava queimar um cigarro entre os dedos para, logo em seguida, acender o outro. O uísque surtiu o efeito que ele esperava e a tremedeira nas pernas cessou. Estava perdido e sem saber o que fazer. Flávio abriu o portão da garagem e entrou com o carro, buzinando para chamar a atenção do homem que o criara com dedicação e carinho, mas Hamilton, entregue ao desânimo, não percebeu a atitude do rapaz. Flávio estranhou o olhar perdido de Hamilton e sentou-se ao lado dele. O que houve, tio Hamilton? Você e mamãe brigaram novamente. Olha só a quantidade de cigarros que está neste cinzeiro. Está nervoso. Hamilton olhou para o rapaz com extrema ternura. O que ele faria se soubesse de toda essa história? Pensou. Não foi nada disso. Sua mãe já deve estar dormindo, e eu só estou pensando na vida. Só isso. Seu jeito não me engana, tio. Sei que a mamãe não é fácil. O que ela aprontou dessa vez? Nada. Sua mãe não aprontou nada. Vou subir que também estou cansado. Acho que Mirtes está no quarto descansando. Vá falar com ela. Deixe que ela descanse. Jantei com alguns amigos antes de vir para casa. Vou ler um pouco e dormir. Amanhã é dia de pegar no batente, como dizia meu pai. Os dois subiram juntos as escadas, e Hamilton esperou Flávio fechar a porta do quarto. Cabisbaixo, murmurou para si. Meu Deus! Como ele vai sofrer quando souber de tudo? Marília dormia tranquilamente quando Hamilton entrou no quarto. Na mesa de cabeceira, um copo com água pela metade e a cartela de comprimidos para dormir tomados diariamente por ela. Enquanto trocava de roupa, o homem falava em voz baixa. A consciência dela é adormecida com esses remédios para dormir. O que levou uma pessoa a cometer um crime e agir como se nada tivesse acontecido, sem medo de ser punida. Quem vai acabar louco sou eu? Quem é essa mulher com quem eu dormi durante todos esses anos? Sem coragem para deitar ao lado de Marília, apanhou uma colcha no armário e esticou no chão. As doses de uísque serviram para deixá-lo mais relaxado, mas a imagem da companheira relatando detalhadamente o crime cometido fazia com que ele não conseguisse conciliar o sono. Hamilton temia por seu futuro e pelo sofrimento de Flávio caso a história fosse descoberta. E pela vida de Marília. Com o antebraço na testa, Hamilton ouviu Flávio chamar por ele. Sobressaltado, levantou-se num pulo e abriu a porta. O que houve, Flávio? Você está bem? O rapaz segurava o bilhete de Mirtes na mão. O que aconteceu com Mirtes, tio? O senhor disse que ela estava no quarto. Veja, ela deixou esse bilhete. Mamãe fez mais alguma coisa com ela? Hamilton tomou o papel das mãos de Flávio e leu o recado deixado pela empregada. Engraçado, Flavinho. Mirtes diz aqui que viajou para visitar um parente doente. Ela falou sobre esse parente com você? Não. E acho que isso é só uma desculpa. Ela não volta mais, tio Hamilton. Mamãe a maltratava muito. Ela não volta mais, afirmava Flávio desolado. Não fique assim, Flávio. Amanhã, nós veremos isso. Ela tem um neto, não tem? Tem sim. Então amanhã nós vamos procurar esse rapaz e falar com ele. Deve ter sido uma emergência. Ela não sairia assim, sem dar explicações.
Não sei, mas algo me diz que Mirtes mentiu ao escrever esse bilhete. Hamilton nada falou, mas também tinha essa certeza. A empregada sofria agressões físicas e verbais diariamente. Para ele, Mirtes mentira para não fazer o Flávio sofrer. Fique tranquila e durma. Deve ter sido uma emergência. Mirtes não deixaria a casa sem falar conosco se não fosse por algum motivo urgente. Sem ter mais o que fazer naquele momento, se recolheram. Capítulo 22. Mirtes saltou na rodoviária de Monte Santo e pousou a mala no chão. O calor era amenizado pelo vento constante. Um menino cutucou-lhe o braço, e ela assustou-se, agarrando a bolsa que levava a tiracolo. O rosto negro do garoto foi moldurado por um sorriso. Vixe, dona. Não vou lhe roubar não. A senhora quer ajuda com a mala? Vai pra onde? Mirtes envergonhou-se dos próprios pensamentos. Estava acostumada com o medo que rondava São Paulo e a fazia andar sempre em estado de alerta. Desculpe, filho. Só me assustei. Vixe, mas a senhora não é daqui mesmo. Pela fala, é das bandas lá de baixo. De baixo? Debaixo da onde, menino? O menino riu. Reconhecia os turistas pelo sotaque. Lá pelas bandas de São Paulo, dona. E como é que você acertou? É o meu trabalho. Conheço de longe um turista. Carrego as malas, mostro o hotel e, depois, ensino a andar pela cidade. Ela mostrou-se surpresa com a desenvoltura do garoto. Ah, é mesmo? E quanto você cobra por seus serviços, rapazinho? Quanto a senhora achar que vale? Mirtes estendeu a mão para cumprimentá-lo. Já que você será meu guia, vou me apresentar. Meu nome é Mirtes, e o seu? Pode me chamar de Tonho. Meu nome mesmo é Antônio, mas todo mundo só me chama de Tonho. Muito prazer, Tonho. Agora me leve ao hotel mais próximo e mais barato também. Sou uma turista pobre, falou rindo. O menino apanhou a mala e se colocou ao lado de Mirtes. Vamos lá. Vou levar a senhora até o hotel. Mirtes observava a pequena cidade com encanto. Tudo era muito simples, mas evidenciava o cuidado e o capricho dos moradores. Tonho parou em frente a um sobrado e apontou para ela. Aqui, dona Mirtes. Gostou? A pensão de Gilda havia se transformado num pequeno e confortável hotel. A fachada que guardava traços arquitetônicos históricos fora restaurada. Mirtes olhou para Tonho, puxou da carteira algumas notas e entregou a ele. O garoto sorriu e já ia sair correndo quando ela perguntou. Ué, Tonho. O serviço não é completo. Vai me deixar aqui com essa mala pesada? Mirtes e Tonho subiram as escadas do hotel e foram recebidos por Gilda. Dona Gilda, essa é Dona Mirtes. Veio de São Paulo conhecer Monte Santo. Gilda abriu um sorriso e estendeu a mão para cumprimentar Mirtes. Vai ficar muito tempo por aqui, Dona Mirtes? Não sei ainda. Vim conhecer a cidade, mas preciso resolver uma situação pendente há muitos anos. Gilda franziu a testa. Não era comum a chegada de pessoas para resolver qualquer tipo de problema em Monte Santo. A cidade, apesar do passar dos anos, mantinha-se interiorana. Cresceu, mas sempre direcionada ao turismo. Algumas vezes, um ou outro inventário era aberto, mas a maioria das pessoas que chegava à cidade ficava por pouco tempo para, em seguida, prosseguir a exploração turística da Bahia. A dona da pensão entregou uma ficha a Mirtes e pediu o documento de identidade. Mirtes preencheu a ficha e pediu um quarto com televisão e ar-condicionado. Gilda riu. Antigamente,
Isso aqui era uma pensão, e nós só tínhamos ventiladores como luxo. O tempo me fez acompanhar a necessidade dos turistas. Hoje, todos os nossos quartos têm TV e ar refrigerado. Se eu não tivesse feito isso, perderia para os 2 hotéis mais luxuosos daqui. Que bom que a senhora pensa assim. O progresso é necessário mesmo, Dona Gilda. Mirtes procurou inteirar-se a respeito do horário das refeições e apanhou a chave do quarto com Gilda. Estava decidida a descansar um pouco antes de voltar a pensar no caso de Marília. Precisava manter todas as suas ações sob controle. Não sabia ao certo se a patroa mantinha contato ainda em Monte Santo e não queria correr riscos. Depois que descansasse, começaria a investigar o assassinato da irmã de Renata. Iria, primeiro, pôr as ideias em ordem. Flávio entrou no quarto da mãe, estranhou Hamilton dormindo no chão e decidiu acordá-lo. Tio, acorde, cutucou-lhe. Hamilton esfregou os olhos e revirou-se na cama improvisada, resmungando. Me deixa dormir, Flávio. Não preguei o olho a noite toda. Nada disso, tio Hamilton. Preciso falar com o senhor. Estou esperando na cozinha. Fiz um café. Pouco depois, Hamilton entrou na cozinha com um cigarro aceso entre os dedos. Flávio olhou para ele com reprovação. Nem tomou café e já está fumando. Apague essa coisa. Hamilton abriu a torneira da pia e apagou o cigarro. Flávio entregou-lhe uma xícara de café. Vamos, tome esse café. Vai ajudá-lo a despertar. Hamilton sorveu o café num único gole e brincou com Flávio. Você pode ser muito bom no seu trabalho, mas seu café é muito ruim. Fale, o que quer de mim tão cedo? É sobre Mirtes. Quero que o senhor procure o neto dela. O endereço está aqui neste papel. Não terei tempo hoje para fazer isso. Hamilton pegou o papel, dobrou e colocou no bolso da bermuda. Deixa comigo, Flávio. Vou fazer isso sim. Porque o senhor dormiu no chão. O colchão está muito ruim. Precisamos comprar outro com urgência. Pare de mentir, tio. Brigou novamente com minha mãe. Hamilton respondeu em tom de brincadeira, mas de forma direta. Isso é da sua conta, rapaz. Flávio desconcertou-se. Desculpa. Não me meto na vida de vocês. Mamãe é muito geniosa e sei que ela se enfurece com facilidade. Por isso, perguntei. O senhor se encarrega do café dela para mim? Sem Mirtes por aqui, se não tivermos cuidado, vamos viver no caos. Pode deixar, garoto. Vá trabalhar em paz. Hamilton acompanhou Flávio até o carro e acenou quando ele fechou o portão da garagem. Acendeu mais um cigarro e vasculhou o bolso da bermuda em busca de dinheiro. Examinou as notas e decidiu sair para comprar os jornais do dia. Queria se informar se o assassinato da cartomante havia alcançado as manchetes dos jornais sensacionalistas. Temia que Marília tivesse deixado pistas. Andou 2 quadras até chegar à banca de jornal do bairro. O jornaleiro estranhou a presença de Hamilton. Bom dia. Dona Mirtes não veio hoje comprar os jornais? Perguntou o homem. Não. Ela tirou uns dias de folga para visitar um parente doente. O senhor vai querer os jornais de sempre? Sim. E todos os outros também. O homem separou os jornais do dia e Hamilton observou que um pequeno tabloide não havia sido colocado na sacola. Quero aquele ali também. Esse jornal nem eu leio, seu Hamilton. Veja só a foto da capa. Uma cartomante foi assassinada e o corpo foi encontrado pela ajudante dela. Hamilton tremeu. Apanhou os jornais e pagou ao homem, despedindo-se.
Até mais. Vou aproveitar meu dia para colocar a leitura em ordem. Até mais. Boa leitura. Hamilton subiu a ladeira a passos largos. Abriu o portão da casa e seguiu para a cozinha. Espalhou sobre a mesa todos os jornais e começou a leitura pelo tabloide. Havia uma fotografia da cartomante golpeada no pescoço, com o sangue escorrendo pelo corpo e com os olhos vidrados pelo terror da morte. A notícia discorria sobre a crescente onda de violência na cidade de São Paulo e apontava o crime como mais um caso que provavelmente não seria solucionado, já que não havia pistas consistentes para se chegar até a criminosa. A polícia, através do depoimento da auxiliar de Mayra, chegara à conclusão de que o crime teria sido cometido por uma mulher. Ao lado do texto, o retrato falado da assassina. Hamilton respirou aliviado. Nem ele conseguia identificar o rosto de Marília. Se não tivesse ouvido a história da boca dela, jamais lhe atribuiria a autoria do crime. Ele ainda examinou atentamente todos os outros jornais e encontrou a mesma informação. Olhou a hora no relógio de pulso e resolveu acordar Marília. Colocou as folhas com a notícia embaixo do braço e subiu as escadas com fúria, escancarando a porta do quarto e abrindo as cortinas. Marília, acorde, gritou. Veja só as manchetes de hoje. A mulher que você matou virou notícia em todos os jornais. Feche a cortina, Hamilton. Quero dormir mais, esbravejou Marília cobrindo o rosto com o lençol. Hamilton puxou o lençol e sacudiu a companheira. Não vai dormir mais. Hoje, você vai acordar cedo. Precisamos conversar. Marília levantou a contragosto, ainda sob o efeito dos remédios para dormir. Você sabe que não consigo raciocinar quando acordo. Me deixe em paz. Hamilton atirou os jornais na cama. Deixar você em paz? De que forma? Dá uma olhada nesses jornais. O seu crime virou manchete na maioria deles. Depois do café, eu leio. Agora não. Estou morta de fome. Que café, criatura? Como é que você conseguiu dormir depois do que fez? Como consegue pensar em comer depois de tudo isso, Marília? Eu vi a foto da mulher que você matou. Aquilo foi crueldade. Ué. Se eu tivesse matado de outra forma, deixaria de ser crueldade. Quanto cinismo, Hamilton, ironizou Marília. Não é nada disso. Claro que é, seu cínico. Amparo e José morreram de forma silenciosa, sem sangue. E não se esqueça de que você também já matou, meu querido. Matei para me defender. Marília apanhou um dos jornais e sentou-se na cama. Eu também matei para me defender, querido. Mas, Hamilton, olhe como a criatura ficou mais feia morta. Deve ter sido enterrada num caixão com forro vermelho e com a boca pintada como um bico de lacre. Cafona que só. Nossa! E olhe meu retrato falado. Essa não é Marília, meu anjo. Essa assassina é a Lourdes. Como é má essa tal Lourdes, Hamilton? Hamilton estava assustado. Não conseguia acreditar em tudo que estava ouvindo. Quando descobriu o assassinato de José e Maria do Amparo, fui obrigado a acompanhar Marília e Rodolfo. No fundo, buscava desculpar a atitude da mulher pelo excessivo amor dela por Flávio. Aquela história havia ficado no passado dos dois até o encontro entre Marília e Renata. Participou também de extorsão sofrida por Renata e planejada por Marília. A situação financeira dos dois era muito ruim e nenhum mal foi cometido contra a empresária. O assassinato de Mayra, entretanto, causara-lhe repulsa ao comportamento da companheira. Marília lavou rapidamente o rosto e desceu as escadas gritando por Mirtes. Hamilton acompanhou-a,
esperando outra reação furiosa quando ela descobrisse a ausência da empregada. Estava se sentindo cansado e sem forças para discutir com a companheira. O que ele falava não surtia efeito na consciência dela. Marília parecia não ouvir nada do que ele dizia. Desgraça em pessoa, venha colocar meu café. Estou com fome. Mirtes. Não adianta você gritar. Mirtes viajou. Como assim? Desde quando empregada viaja? Ela deixou um bilhete para Flávio dizendo que iria visitar um parente doente. Sente-se aí que eu coloco seu café. Preciso conversar com você. Hamilton serviu o café a Marília em silêncio, e ela também se manteve silenciosa e com o olhar perdido. Ao terminar, virou-se para ele estranhamente calma. Vamos conversar agora. O que você quer me dizer? Por que matou aquela pobre coitada? Ela poderia estragar nossa vida. Você disse que Renata não acreditou na história. Eu mesmo não acreditaria, Marília. Era uma golpista como nós. Só isso. Você foi cruel demais. Uma vez, Josefa me falou que os mortos poderiam falar com as pessoas vivas. Maria do Amparo me assombrava muito e foi lá falar com a cartomante. Os olhos de Marília evidenciaram um lampejo de consciência que foi notado por Hamilton. Você não se arrepende nunca, Marília? Não posso me arrepender. Já matei. Já enganei, menti, agredi. Está feito. Tudo que fiz na vida foi pelo amor que sinto por meu filho. Hamilton surpreendeu-se com a mudança de atitude de Marília, mas logo constatou que ela tentava transformar Flávio em uma desculpa para todos os seus atos. Como você pode dizer que foi por amor a Flávio? Esse último crime foi por amor a ele. Marília encrespou-se, apanhando uma faca sobre a mesa e avançando para Hamilton. Se eu disse que foi por amor a ele, é porque foi. Pare de me encher o saco. Amparo me roubou o filho. Você queria o quê? Que eu deixasse ela viva. Não mesmo. E a bruxa cartomante? Colocou o nariz onde não era chamada e morreu esfaqueada. Gostou da rima, meu anjo? Como você vê, eu não sou uma assassina qualquer. Faço até versos. Você roubou o filho de Amparo. Flávio não é seu filho legítimo. Marília aproximou-se de Hamilton, apontando-lhe a faca para a barriga. Flávio sempre foi meu filho. Nunca mais repita isso. Maria do Amparo roubou de mim. Largue essa faca, Marília. Não quero machucar você. Não vou matar você, meu caro. Mas posso fazer um estrago bem grande. Você está ficando barrigudo, e eu detesto homens gordos. Hamilton torceu o braço de Marília para trás e tomou-lhe a faca. Comigo você não brinca, sua louca. Matei um para me defender. Se tiver que repetir a dose, farei sem remorso. Vou jogar fora os jornais que comprei. Espero que ninguém descubra nada. Para o seu bem e para o bem de Flávio. Hamilton saiu, e Marília ficou cantarolando um samba na cozinha, entrecortando a cantiga com frases dirigidas a ela mesma. Ninguém dá valor a você, Marília. E você é tão inteligente. Pobre Marília. Tão inteligente vivendo no meio de pessoas tão burras. O único que valorizava você era seu papai. Só ele compreendia você, meu anjo. E Lourdes? Lourdes também sempre foi sua amiga, Marília. Naquela ali você pode confiar de olhos fechados. Um número incontável de espíritos galhofeiros girava no entorno de Marília, estimulando a loucura. Apesar da saída de Maria do Amparo da casa, o comportamento de Marília atraíra outros espíritos infelizes.
Vanessa aguardava Flávio com ansiedade na empresa. Quando ele entrou, surpreendeu-se ao encontrar a namorada sentada em sua sala. Bom dia, Vanessa. O que aconteceu? Você nunca fez isso. Veio me demitir? Brincou. Não, Flávio, vim por outro motivo. Sempre peço à minha secretária para comprar os jornais. Habituei-me a selecionar diariamente as notícias que interessam à empresa e à minha vida profissional. Minha mãe atribuiu essa função à minha secretária, mas faço questão de ler e marcar o que me interessa. Flávio lançou um olhar interrogativo à namorada. Mas foi publicada alguma matéria sobre a Dumont Martins? Algo que esteja ligado à minha atuação na empresa? Claro que não, meu amor. Não é nada relacionado à empresa, graças a Deus. O que é então? Estou curioso. Vanessa estendeu os jornais a ele. Veja você mesmo. Flávio empalideceu. Vanessa, esta não é a dona Mayra? É sim. Foi assassinada de maneira fria. Flávio colocou os jornais sobre a mesa. Não gostava de ler ou se inteirar sobre aquele tipo de acontecimento. Desde criança, sempre que alguma notícia sobre assassinatos chegava aos seus ouvidos, ele tinha a mesma reação. Sentia o coração disparar e as pernas bambearem. Não gosto de ler esse tipo de notícia, Vanessa. Fico descontrolado. Sempre fui assim. Chego a virar o rosto quando passo perto de bancas de jornal que atraem o povo ostentando tragédia. Se a notícia é exibida na TV, trato de desligar. Também fiquei chocada. Ela foi morta 3 dias depois de nossa ida até lá. É estranho quando acontece isso com alguém que conhecemos, mesmo superficialmente, não é? Aquele bairro é cercado pela violência. Cheguei a ver alguns homens armados quando chegamos. Vai ver, ela tentou enganar alguém ou entraram lá para roubar, e ela reagiu. Sei lá. Não gosto nem de pensar sobre esse tipo de coisa. Vanessa recolheu os jornais e voltou-se para Flávio, insistindo no assunto. A polícia divulgou o retrato falado da possível assassina. Segundo a senhora que auxiliava, não era uma cliente conhecida. Não foi roubo, pois o dinheiro e os pertences dela não foram levados. Havia também uma quantidade de notas espalhadas pelo sofá. Não sei o motivo, mas fiquei com o coração oprimido quando li essa notícia. Mas a auxiliar dela não estava na casa na hora do assassinato. Pelo que li, não. A tal mulher pediu que ela fosse comprar um refrigerante ou coisa assim. Quando voltou, a assistente se deparou com Dona Mayra morta na poltrona da sala. Como eu disse, Vanessa, deve ter sido por vingança. Ela inventava tanto que deve ter atingido alguém com os ânimos mais exaltados. Aí, o resultado foi esse. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vanessa indignou-se. E você acha isso certo, Flávio? Tirar a vida de alguém assim, de forma tão cruel? Claro que não. Eu não disse isso. Só acho que ela foi morta por esse motivo. Espero sinceramente que a assassina seja encontrada e colocada na cadeia. Vanessa levantou-se e dirigiu um olhar carinhoso para Flávio. Que tal nos encontrarmos hoje à noite? Estou com saudades. Acho uma boa ideia. Mirtes viajou para visitar um parente, e minha mãe não tem jeito para a cozinha. Melhor mesmo jantarmos juntos hoje. Vanessa brincou. Então é só pela comida, meu amor? Claro que não, minha princesa. Amo você. Mas um jantarzinho vai cair bem. Te encontro na saída. Mais uma coisa. O que é? Joga esses jornais fora. Essa energia faz mal a qualquer um.
Esses jornais vivem vendendo a desgraça alheia. Vanessa se despediu de Flávio e pegou o elevador com os jornais embaixo do braço. Não sabia o motivo, mas a história de Mayra não lhe saía da cabeça. Sempre que via o retrato falado da assassina, encontrava algo de familiar. Decidiu procurar pela mãe e mostrar a notícia. Ana, minha mãe está ocupada? A secretária observou a apreensão de Vanessa. Ela está com alguns diretores da empresa. Posso ajudar? Acho que não. Só estou um pouco apreensiva com uma notícia que li agora há pouco. Em relação à empresa? Vanessa riu. Todos sempre julgavam que suas preocupações estariam relacionadas apenas aos negócios da família. Acabei de ouvir a mesma pergunta, Ana. Vou mostrar a você uma coisa. Quero que me diga se encontra alguma familiaridade neste retrato. Vanessa abriu um dos jornais e apontou para o retrato falado de Marília. Ana examinou atentamente o jornal e sentiu um aperto no peito. Vanessa percebeu a mudança na fisionomia da secretária e insistiu na pergunta. Então? Encontrou algo familiar nesta foto. Ana respirou fundo e pediu auxílio ao alto. Pressentiu uma energia muito pesada envolvendo toda aquela tragédia. Sem saber o porquê, relacionou o acontecimento ao assassinato da irmã de Renata. O espírito de Me caiu, imediatamente, pôs-se ao lado dela, e Ana olhou fixamente para Vanessa, mudando por completo seu tom de voz habitual. Vanessa, não se prenda nunca a fatos desse tipo. A morte chega da forma como deve chegar para todos. Essa mulher precisava morrer dessa forma, e encontrou alguém predisposto a cometer esse tipo de desatino. Uma coisa atrai a outra. É assim mais ou menos que funciona. Você está afirmando que Dona Mayra escolheu morrer daquela forma? Não. Não é exatamente isso. Mas alguma coisa dentro dela, na consciência, mais dia, menos dia, atrairia esse tipo de acontecimento. Então, a criminosa deve ser perdoada. O perdão só cabe à consciência humana. É a própria consciência que condena ou absolve uma pessoa. A justiça humana só determina o afastamento social dos que não estão ainda aptos a viver em grupo. E Deus? Ele não julga e condena os criminosos. Deus determina a evolução como ordem para a organização universal. O progresso chegará a todos. Materialmente falando, já estamos bastante adiantados. Saímos das toscas cavernas, descobrimos como dominar o fogo, participamos de guerras, ora ganhando, ora amagando a derrota, alcançamos, pouco a pouco, o domínio da tecnologia e a cura de inúmeras doenças. Muitos de nós, entretanto, ainda nos mantemos escravizados pelo ódio, pela ganância, pelo poder que a submete, através da força, outros irmãos nas sendas da humilhação e do sofrimento. Deus, entretanto, está inserido em nossa consciência. Somos parte dele, e ele é a parte de todos nós. Quando todos assumirem isso como a única verdade existente no universo, alcançaremos a evolução. Sem dor ou sofrimento. Vanessa estranhou a maneira como Ana discorreu sobre o assunto e tentou retomar a pergunta inicial. Mas você encontrou algum traço conhecido nesta mulher? Encontrei um sentimento conhecido. Só isso. Não entendi, Ana. O tempo vai fazer com que você entenda tudo isso, Vanessa. Mantenha-se, por enquanto, na paz e no equilíbrio. O resto vem com o tempo. Veja, os diretores estão saindo. Sua mãe poderá atendê-la agora. Vanessa saudou Renata rapidamente e colocou sobre a mesa os jornais com a fotografia de Mayra. Renata levou as mãos ao rosto, expressando horror. Meu Deus, Vanessa! Que coisa abominável!
Quem poderia ter feito isso com aquela pobre mulher? Ela só garantia o próprio sustento, porque as pessoas a procuravam. Olhe aqui, mãe. Olhe o retrato falado da assassina. Renata olhou atentamente para o retrato. Estranho, filha. Parece que conheço essa mulher. Também tive a mesma sensação. Pode ser apenas o choque pela notícia. Essa morte horrível. Nada da casa foi roubado. Não, mãe. A assistente dela afirmou para a polícia que uma mulher chamada Maria de Lourdes ficou a sós com Dona Mayra enquanto ela saiu para comprar algo. Parece vingança, Vanessa. Ela pode ter cobrado por algum trabalho que não surtiu o efeito esperado ou enganado alguém. Isso não seria motivo para matar ninguém. Renata ajuntou os jornais e colocou-os no lixo. Vanessa, não é da nossa conta. Fico horrorizada com a violência, mas não quero saber os motivos da morte dessa mulher. Vamos deixar isso bem distante de nós, minha filha. É melhor assim. Agora vá cuidar de seu dia. A vida não para é bastante exigente com quem fica esperando a banda passar. Renata esperou que Vanessa saísse e pegou os jornais da cesta de lixo. Tirou da gaveta um delicado óculos de leitura e fixou o olhar no retrato falado da assassina. Recordava-se de já ter visto aquela fisionomia antes, só não sabia exatamente onde havia cruzado com aquele rosto. Guardou cuidadosamente os jornais na gaveta. Acompanharia as notícias através da mídia. Fechou os olhos e rezou pela alma de Mayra silenciosamente. Mirtes desfez as malas e arrumou as roupas cuidadosamente no armário. Abriu as janelas do quarto e deitou-se, experimentando uma sensação de liberdade. Passo tanto tempo em meio às loucuras de Dona Marília, que esse lugar parece até o paraíso, pensou. Terminou por adormecer. Despertou quase na hora do jantar, lavou o rosto, vestiu-se e encaminhou-se para o pequeno restaurante. A comida era caseira e, quando ia começar a servir-se da sobremesa, Gilda parou a seu lado. E então? Gostou do quarto? Perguntou sorridente. Gostei sim, Dona Gilda. Bastante confortável e acolhedor. O movimento em seu hotel é muito grande também. Parece que há muitos hóspedes por aqui. Sim, tenho muitos hóspedes. Mas são todos para 1 ou 2 dias. Monte Santo é apenas uma passagem para os turistas. A maioria prefere buscar divertimento em Salvador e outras cidades baianas. A senhora vai ficar quanto tempo mesmo? Não sei ainda. Dona Gilda, a senhora tem esse estabelecimento há quanto tempo? Quase 30 anos. Muito tempo, não é? É sim. Deve ter vivido muitas histórias por aqui. Vixe, minha nega. E como? Algumas cabeludas que só. Todos os dias o vento me traz umas historinhas bem boas. E as ruins? O vento também traz histórias tristes. Não, nega. São as pessoas que trazem as histórias tristes. Monte Santo é uma cidade pacata, com gente simples, mas feliz. O progresso trouxe coisas boas e ficamos mais felizes ainda. Mas sempre tem alguém para manchar a nossa bandeira. Aqui não há muitos crimes. Há muitas brigas provocadas pela bebida. O povo da roça gosta de uma cachaçinha, sabe como é. Mas tirando isso, a cidade é calma mesmo. Mirtes percebeu que Gilda era de conversa farta. Decidiu arriscar. Mas nunca aconteceu nenhum crime bárbaro por aqui. Em São Paulo, diariamente, o jornal vem marcado pela tragédia. Só uma vez, há muito tempo. Mais de 20 anos. O coração de Mirtes acelerou. Era o crime cometido por Marília.
E o que aconteceu, Dona Gilda? Uma jovem linda chegou aqui dizendo que precisava se recuperar de uma desilusão amorosa. Ficou aqui na pensão até conseguir uma casa num bairro mais afastado. Fez amizade com algumas pessoas e passou a frequentar o lar de um casal muito querido por aqui. Maria do Amparo e José. Vinha até a cidade, fazia compras e não desgrudava de Maria do Amparo um só minuto. Ela engravidou. Quem engravidou? Maria do Amparo, a moça. Maria do Amparo. Essa a tal Lourdes esperou a pobrezinha ter o bebê, batizou a criança e, numa noite de tempestade, envenenou o casal. Mirtes fingiu surpresa diante da narrativa de Gilda. Meu Deus! Que horror! Ela foi presa? Não. Nunca ninguém descobriu o paradeiro nem dela e nem do amante. Ele era meu hóspede. Não parecia ser um marginal. Essa a tal Lourdes ainda roubou o bebê de Maria do Amparo. Sumiu sem deixar nenhuma pista. A irmã veio de São Paulo, colocou detetive particular e tudo, mas nada deu em nada. Uma tristeza mesmo. Mirtes ficou com o olhar perdido, e Gilda desculpou-se. Vixe! Eu falo demais, Dona Mirtes. Desculpa. Acabei roubando o tempo de seu jantar com essa história que marcou meu coração. Tenho certeza de que a senhora não tomou meu tempo. É que essa história nunca foi esquecida. Até as crianças que nasceram depois dessa tragédia sabem disso. O Tonho é um que vive levando turista para conhecer a casa de Maria do Amparo. E a casa ainda existe? Perguntou Mirtes curiosa. Existe sim. A irmã de Maria do Amparo paga uma pessoa para cuidar da casa, pintar, fazer reparos. A casa continua da mesma forma que antes. Renata é muito rica. Casou-se com um moço que conheceu numa festa junina, tirou o sobrenome de pobre e colocou Dumont. Ficou muito tempo sem aparecer por aqui e, quando veio, descobriu que a irmã tinha sido assassinada junto com o cunhado. Eu gostaria de conhecer essa casa. Será que Tonho me leva até lá amanhã? Leva sim, Dona Mirtes. A que horas a senhora quer ir? Logo depois do café da manhã. Pois eu mando chamar o moleque. Ele fica rondando a rodoviária desde cedo, em busca de trocados. Ele não estuda. Passa o dia inteiro assim. Estuda. Diz que vai ser guia de turismo. Isso dá dinheiro? Se ele for dedicado, vai viver com dignidade sim. Bom, Dona Gilda, vou dar uma volta na praça. O vento aqui não dá trégua, não é mesmo? E é bom que não dê mesmo. Quando o vento para, ronca a trovoada e alaga tudo. Mirtes despediu-se de Gilda. Perdera o costume de conversar em função da convivência conturbada com Marília. Desceu as escadas e dirigiu-se à praça. O movimento era grande. Crianças jogavam bolas e jovens namorados comiam pipoca e trocavam olhares carinhosos. Que belo lugar! Quanta calma, meu Deus! Monte Santo faz jus ao nome, pensou. Escolheu um banco para se sentar e por lá ficou pensando nas providências que deveria tomar a partir do dia seguinte. Não poderia adiar a intenção de colocar Marília na cadeia. Sabia que Flávio sofreria e que Hamilton também seria preso, mas não tinha como evitar. Marília era uma psicopata altamente perigosa, e ela estava convicta de que Renata seria o próximo alvo da patroa. Um bocejo anunciou o sono. Mirtes retornou ao quarto do hotel, tomou um banho e adormeceu. Sonhou com a Leonora e Pedro. Os dois estavam sentados juntos dela e acompanhados por uma senhora e um rapaz com feições muito claras e cabelos negros. Micael, Josefa, Leonor e Pedro velaram o desdobramento de Mirtes durante o sono para fortalecê-la e dar-lhe ânimo para a empreitada que enfrentaria.
Capítulo 23. Vanessa e Flávio conversavam descontraidamente nos jardins da casa de Renata. O céu estrelado aumentava o romantismo entre os dois. Faziam planos para um casamento futuro, quando Flávio alcançasse uma posição melhor na empresa. Giovanna aproximou-se para oferecer um lanche aos dois. Vanessa chamou por Giovanna, brincando com a governanta. Deixe de formalidades. Sabe muito bem que não gosto de cerimônias. Você não é um guarda inglês. O que há de bom aí nessa bandeja? Giovanna colocou a bandeja sobre a mesa. O que vocês jovens mais gostam? Sanduíches. Vanessa levantou a tampa de prata que protegia a travessa ovalada. Que cheirinho bom. Venha, Flávio. Venha sentir o aroma dos sanduíches de Giovanna. Já disse a ela para se transformar numa assessora culinária. Vai ganhar muito mais do que aqui e não enfrentará a rigidez de mamãe. Giovanna franziu a testa. Sua mãe precisa ser rígida. Se não tivesse sido dessa forma, não teria chegado aonde chegou, Vanessa. Também prefiro trabalhar com pessoas que me estimulem e me levem ao desempenho máximo. Gente mole não produz. Flávio recebeu as palavras da governanta como uma facada no coração. Fora criado cheio de mimos. O pai fazia tudo o que ele queria, e a mãe não era rígida, era grosseira. Gostava muito de Hamilton, mas ele era também uma pessoa sem ânimo. A senhora está certa, Dona Giovanna. Todos nós precisamos de estímulo e ordem na vida. Só assim produzimos alguma coisa que valha. Vanessa interrompeu a conversa. Vamos parar com esse papinho e vamos atacar esses sanduíches, meu amor. Quando puxou a tampa da travessa, Vanessa sentiu o estômago embrulhado. Colocou as mãos na boca e correu para dentro. Flávio foi atrás para acudir a namorada. Giovanna recolocou a tampa sobre a travessa e resmungou. Aí tem coisa. Ninguém enjoa assim do nada. Se for o que eu estou pensando, Dona Renata não vai gostar nadinha disso. Vanessa saiu do banheiro, pálida. Segurou as mãos de Flávio com firmeza. Me ajude a me sentar, Flávio. Estou tonta. Você está com as mãos frias, meu amor. Vamos ao médico, exclamou. Giovanna, retornando com a bandeja, voltou-se para Vanessa. O que está sentindo? Vou ligar para sua mãe. Não ligue para minha mãe. Ligue o ar refrigerado e tire essa bandeja daqui. Esse cheiro está me deixando mais enjoada ainda. A governanta ligou o ar e fechou as janelas da antessala, saindo em seguida com a bandeja para a cozinha. Ouviu quando o carro de Renata estacionou na garagem da casa. Trabalhando por tanto tempo com aquela família, distinguia, com exatidão, a maneira de estacionar dos patrões. Humberto sempre deixava o carro logo depois do portão e entregava as chaves para que um dos empregados manobrasse o veículo. Vanessa saltava do automóvel ainda do lado de fora e era acompanhada pelos seguranças até o interior da casa. Apenas Renata entrava e estacionava o próprio carro, sempre com extremo cuidado. Giovanna abriu a porta da sala para Renata, cumprimentando-a e apanhando a bolsa e a pasta de trabalho, companheiras inseparáveis da patroa. Boa noite, Dona Renata. Já venho com sua água. Boa noite, Giovanna. Tive um dia cheio hoje. Vanessa já chegou? Já chegou faz tempo, senhora. Está na antessala com o namorado. Parece que a menina não está muito bem. O que ela tem? Perguntou preocupada. Não sei. Renata foi encontrar a filha e assustou-se. Ela estava pálida demais. Ignorando Flávio, que se levantou prontamente para dar lugar à sogra, Renata segurou as mãos da filha. O que houve?
Apenas um mal-estar, mãe. Já estou melhorando. Mas que mal-estar? O que você sentiu? Flávio adiantou-se à resposta de Vanessa. Ela ficou enjoada, Dona Renata. Vomitou bastante e teve uma tontura. Acho que vou levá-la ao médico. Vanessa olhou para o namorado com seriedade. Não é necessário. Almocei em um restaurante diferente hoje. Algo não me caiu bem. Já estou melhorando, mãe. Giovanna chegou trazendo água com gás para os três. Vanessa, beba essa água. Vai lhe fazer bem. A moça apanhou o copo da bandeja e bebeu a água aos poucos. Renata e Flávio foram servidos por Giovanna. Já estou melhor. Essa água faz milagres. Renata se pegou olhando para Flávio. O rapaz ostentava traços delicados e olhos profundamente azuis. Sentiu o coração descompassar-se e, desconcertada, desviou o olhar e levantou-se, dirigindo-se à filha. Vou pedir que Giovanna prepare alguma coisa leve para você jantar, mas, amanhã, você vai ao médico. Renata falou com a empregada e foi para o quarto. Vanessa aguardou a mãe se afastar e lançou um olhar de preocupação para Flávio. O jovem intrigou-se com a expressão da namorada. O que houve, Vanessa? Você parece preocupada. Não melhorou? É melhor irmos ao médico agora. Vanessa acariciou o rosto de Flávio e baixou os olhos. Acho que estamos com problemas, meu amor. Que tipo de problema? Minha menstruação está bem atrasada. Sempre tive problemas com isso, mas, dessa vez, acho que há um motivo para esse atraso. Flávio ficou pálido. Gostava realmente de Vanessa e tinha planos para se casar com ela. Pretendia, entretanto, consolidar a própria situação profissional e financeira. Não queria repetir a história do pai ou sobreviver dos favores da sogra. Será que isso é possível? Sempre fomos tão cuidadosos e você toma pílulas. Pois é, Flávio. Sei disso e nunca deixei de tomar nenhum comprimido. Mas o que venho sentindo é muito estranho. Uma espécie de certeza de que, apesar de todos esses cuidados, engravidei. Tire isso da cabeça. Amanhã procuraremos seu médico. Tudo não passa de impressão sua. Renata descia as escadas quando viu os dois se beijando. Nutria uma espécie de repulsa pela personalidade frágil de Flávio. Tinha outros planos para a vida da filha e a esperança de que o gênio forte dela prevalecesse ante a apatia do namorado, separando-os. Vamos jantar. Humberto está trabalhando. Todos os dias, mãe. Papai tem chegado tarde todos os dias. Renata riu do exagero da filha. Não seja exagerada, Vanessa. Seu pai janta conosco diariamente. Como eu, ele também tem compromissos profissionais. Está participando de uma licitação para a reforma do Porto de Santos e só retornará amanhã. Ele voltará vitorioso como sempre. Flávio encabulou-se ante a afirmação da sogra. Gostaria de ter sido criado naquele ambiente onde prevaleciam a determinação e o amor pelo trabalho. Apesar de amar a mãe e o tio, culpava-os por não ter se dedicado à própria vida como Vanessa fazia. Aprendeu a não valorizar o dinheiro e a desprezar o trabalho e os estudos. Apenas após a falência e morte do pai, quando viu a fortuna da família transformar-se em miséria, tomou coragem para procurar emprego. Ao conhecer Vanessa, se deu conta do tempo perdido com futilidades. Todos os dias, buscava empenhar-se no trabalho e mudar antigos hábitos. Seu sonho era se tornar parecido com a família de Renata. Em seu íntimo, reconhecia-se nos três. Para ele,
A família de sua namorada era o grupo com o qual sempre sonhara conviver. Dr. Humberto e Dona Renata trabalham bastante, Vanessa. Você puxou a eles. Renata olhou para Flávio fixamente, esboçando um sorriso forçado no canto da boca. Vanessa cutucou-lhe a perna por debaixo da mesa, e ela desviou o olhar do rapaz. Vamos jantar. Deixaremos os assuntos relativos ao trabalho para outra hora. Renata fez companhia a Vanessa e a Flávio por alguns minutos após o jantar. Desculpando-se em função do cansaço, foi para o quarto e apanhou uma caixa de madeira para organizar. Entre os muitos papéis, uma fotografia da irmã. Ela se emocionou ao examinar o rosto juvenil de Maria do Amparo e a imagem de Flávio chegou-lhe à cabeça. Encontrou ligeira semelhança entre os dois e lembrou-se das predições de Mayra. Meu Deus, que loucura! Os últimos acontecimentos acabaram me sugestionando. Flávio, bastante preocupado, chegou a casa. Um filho não estava em seus planos naquele momento. Queria primeiro firmar-se profissionalmente. Abriu a porta da sala na esperança de reencontrar Mirtes e se deparou com a desordem. Pilhas de roupa suja espalhadas pela sala, pratos com restos de comidas sobre o sofá, copos sujos. O ambiente exalava o cheiro fétido de comida azeda. Indignado, subiu as escadas à procura da mãe de Hamilton. No quarto de Marília, o cenário não era melhor. Teve a impressão de que mãos invisíveis haviam movido tudo do lugar. Mãe, a senhora está aí? Ouviu a voz de Marília vindo da varanda. Estou aqui, meu filho. Está muito quente e vim aproveitar o fresquinho da noite. Flávio assustou-se com o estado da mãe. Despenteada, com uma camisola velha e rasgada, ela o recebeu com um sorriso reservado apenas para ele. O que houve, mãe? Parece que passou um furacão por aqui. E na sala? O que aconteceu naquela sala, mãe? Que sujeira é aquela? Pois é, Flavinho. Estou exausta de tanto trabalhar. A ingrata da Mirtes não apareceu e tive que limpar tudo sozinha. Passei a tarde toda fazendo isso. Eu arrumava, e alguém desarrumava. Você já jantou? Eu estou com tanta fome. O rapaz compadeceu-se do desequilíbrio de Marília. Atribuiu aquele comportamento a uma evidente briga com Hamilton. A senhora brigou com tio Hamilton, mãe. Onde ele está? O ingrato foi embora para sempre, Flavinho. Também me deixou. Todos me deixaram. Só tenho você agora. Flávio abriu o armário de Hamilton e constatou o que a mãe falara. Ele havia deixado também a casa, assim como Mirtes fizera. Ele disse para onde foi, mãe. Não, meu filho. Apanhou as roupas e foi embora. Aquele covarde já deve estar longe. Melhor assim. Ficaremos só nós dois agora. Flávio aproximou-se de Marília para beijá-la e sentiu forte cheiro de suor. Vamos, mãe. A senhora precisa tomar um banho. Está muito calor. Nada de banho, Flávio. Não gosto de banhos. Acho que minha alma é francesa. Prefiro os perfumes caros. Que história é essa, mãe? Isso é folclore. Os franceses tomam banho, e a senhora também vai tomar, ordenou encaminhando-se com a mãe para o banheiro. Marília entrou debaixo do chuveiro com a roupa que estava usando. Negou-se a tirá-la na frente do filho. Flávio abriu a torneira e deixou a água cair no corpo da mãe. Apanhou um sabonete e esfregou o corpo e os cabelos da mulher. As lágrimas do jovem misturavam-se à água do chuveiro. Vamos, mãe. Troque essa roupa, disse-lhe, estendendo um roupão. Marília estava com o olhar nublado e perdido. Flávio tentou animá-la. Tio Hamilton vai voltar,
mãe. Vamos descer que eu vou preparar um sanduíche para a senhora e, depois, eu dou um jeito nessa bagunça. Hamilton é covarde. Não volta mais. Sumiu no mundo. E não adianta tentar arrumar essa bagunça. Eles vão desarrumar de novo. Eles quem, mãe? Não sei quem eles são, Flávio. Primeiro, era só uma peste que me atormentava. Ela foi embora, mas mandou outros para cá. Aquela mulher de cara borrada também está aqui. Que mulher, mãe? Não há mais ninguém aqui. Só estamos nós dois. Não sei, Flávio. Não sei mais nada. O rapaz tentou, em vão, falar com Hamilton pelo celular. Esperou a mãe adormecer para pôr ordem na casa e limpar toda a sujeira. Exausto, constatou que havia conseguido acabar com o mau cheiro. Apanhou o telefone e dirigiu-se para a varanda. Precisava conversar com alguém sobre o estado da mãe. Tinha certeza de que algo de muito sério estava acontecendo com ela. Acomodou-se no primeiro degrau da escada e olhou para o telefone.